Mais uma videoaula aqui. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê aquele joinha, né, e compartilhe o vídeo. Já estou chegando aí meus 2.000 inscritos, só falta 100 e pouco inscritos, né? Então compartilhe, dê o joinha para que eu possa alcançar nesse mês meus 2.000 inscritos, né? Eu vou falar hoje sobre bobina de tape, né? Algumas pessoas já têm perguntado já, né? Pergunta precisa apartar o fio? Né? Não precisa apartar, né? Aqui você vai começar aqui fazer as bobinas, vamos dizer que isso aqui é o começo, onde você vai começar, né? Então você vai colocar esse fio aqui na rebobinadeira aqui, você vai dar, vamos dizer que a bobina seja de 500, você vai dar 250 voltas. Aí você faz isso aqui, ó. Quando chegar em 250 voltas, você vai lá, sobe o fiozinho para cima, certo? Desce para baixo aqui, ó. Aí você enrola esse fio para cima aí, você enrola. Veja que não, eu não estou cortando o fio. Simplesmente eu suspendi o fio para cima, né? E vou dar vamos dizer assim, vou enrolar ele para ficar bem enroladinho, certo? E depois vou fazer isso aqui, ó. Vou continuar, ó, dando as outras 250 para fechar os 500, ó. Fechou os 500 voltas, fechou. Pronto. Aí o que é que eu faço? Antes de eu passar agora para a segunda bobina, o que é que eu vou fazer, ó? Vou de novo puxar o fiozinho para cima aqui, ó. Volto com ele para cá, né? E enrolo ele. Depois que eu enrolar ele lá, né? Eu não aparto, vê que eu não tô apartando. Aí eu vou fazer o que? Vou dar continuidade, entendendo? Fazer as outras 500. Aqui eu faço 500, né? Aqui eu faço 500. E aqui eu faço 500, ó. Certo? Aí aqui fica, ó, o começo da bobina e o fim da bobina. E aqui está os dois tapes da bobina, né? Aqui tá os dois tapes, que são velocidade 1, que eu considero, e velocidade 2. Velocidade 1, velocidade 2. Ok? Então tá aí, ó. Como fazer o fechamento? Eu vou explicar aqui outra coisa também, como fazer o fechamento. Vamos dizer que aqui, ó, vou fazer só um risco aqui. Eu não vou mais fazer a bobina, vou fazer só apenas um risco. Certo? Eu vou trazer aqui pra cá, ó, como se, representando, vamos dizer assim, a bobina de trabalho. Certo? Então aqui tá o começo também da bobina de trabalho, né? Aqui tá o começo da bobina com tape, e tá o começo da bobina com trabalho. Aqui eu tenho velocidade 1 e velocidade 2. Aí eu fecho aqui, ó, começo com começo e faço a terceira velocidade, certo? Então tá aí a terceira velocidade feita. É dessa forma aí que é a bobina com tape. Então o fechamento da terceira velocidade tem que ser feita nesse sentido aqui, ó, na mesma bobina com tape. Raimundo, e se eu fechar, entendendo? Se eu não fechar dessa forma, eu posso fechar, ó. O importante é sempre lembrar que a terceira velocidade, ela vai sair do começo da bobina com tape, certo? Terceira velocidade, ela vai sair da bobina com tape. Você não pode errar esse detalhe. Então, se no caso aqui ele rodar ao contrário, o que é que eu vou fazer? Eu vou fechar esse começo dessa bobina aqui, de tape, o começo dela com o fim, entendendo? Com o fim da de trabalho. E faço a terceira velocidade, ele vai rodar da forma que eu quero, certo? Porque vai depender muito da forma como você vai começar a rebobinar o ventilador, certo? A secundária. Então, às vezes, você faz o fechamento e ele pode rodar ao contrário, porque você, na hora de rebobinar, você começou aonde não deveria começar. Mas não tem problema, o motor vai funcionar do mesmo jeito. Então, o que acontece? Bobina com tape, ela sai às 3 velocidades. Um erro que eu já cometi, não foi só uma vez não. Você faz aqui as pressas aqui, rebobinando, aí chega gente, aí conversa, um diz uma cor, diz outra. O que é que você faz? Eu já fiz da seguinte forma. Tirei a terceira velocidade dessa bobina aqui, ó, do fim. Aonde não tá a tape aqui, ó. Daqui eu tirei a terceira velocidade. Nessa começo aqui da bobina com tape, eu coloquei o capacitor. O que acontece?
Quando você coloca isso, você vai ver uma grande diferença de velocidade. Certo? Você vai ver uma grande diferença. Vai ter velocidade que vai ficar tipo um zumbido, certo? Tipo um zumbido, zoando, entendendo? Tipo tremendo, né? Por quê? Porque foi feito o fechamento errado. Uma velocidade vai ficar excelente, entendendo? Vai ficar boa demais. Mas as outras velocidades, você vai ver a diferença grande, entendendo? Porque ele vai ficar, o motor vai ficar tipo um zumbido, tremendo. Então não pode errar esse detalhe. Qualquer coisa aí, vai pausando o vídeo, observando direitinho. Quiser fazer essas anotações, você faz. Entendendo? Sempre lembrando que a terceira velocidade ela sai da bobina com tape, certo? Não importa se você vai fechar ela com o começo aqui da de trabalho ou se você vai fechar ela com o fim da de trabalho, entendendo? Importante que a terceira velocidade saia daqui. A diferença que tem você fechar esse começo com começo ou começo com fim é o sentido de rotação só. Não vai fazer diferença na questão de fazer o zumbido. Não vai fazer zumbido. Só vai rodar, né, horário ou anti-horário. Você ligando aqui vai rodar um sentido e rodando aqui vai rodar em outro sentido. Faça o primeiro a bobina, entendendo? Depois eu vou fazer um vídeo explicando, certo? Vou fazer um vídeo explicando da seguinte forma aqui, ó. Sobre a questão, aqui eu tô aqui, ó. Essa bobina aqui é o começo, que é o fim, certo? Então, quando eu começo aqui, fechando aqui, vamos dizer, é um sentido de fechamento. Quando eu faço aqui, ó, pegando daqui pra cá, começando, já é outra coisa. Mas depois eu vou estar falando sobre isso.